Bom, pessoal, então a gente aqui a segunda sessão nessa aula de hoje, que é chamada Corpos em Queda. Então nós vamos estudar o movimento de corpos em queda, tá? Nós vamos considerar, né, uma bolinha aqui de massa M que está numa região onde tem um campo gravitacional. Vou aqui por conveniência escolher o meu eixo X apontando para cima, tá? E a gravidade, o campo gravitacional é para baixo. Então, basicamente, esse corpo em queda, esse corpo livre, né, nas proximidades da superfície da Terra, ele está sujeito a uma força constante, dada por F igual a menos mg, e esse menos aí é consequência do fato de nós termos escolhido o eixo apontando para cima, certo? Então, a equação de movimento, massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes a derivada segunda de x em relação ao tempo, é igual a menos mg, certo? Então, vamos imaginar, assim, para enriquecer um pouco mais o nosso problema, que essa partícula, né, em algum momento, ela tem uma velocidade v aqui para baixo, e que existe a presença de uma força de resistência proporcional à velocidade. Então, além do menos mg, nós temos também o menos b vezes v, tá? Onde a velocidade ela se opõe, tá, ao movimento da partícula. Então, pessoal, o que a gente vai obter é uma equação do movimento que tem essa cara aqui. Massa vezes aceleração, ou seja, massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo é força-peso, menos mg, e a resistência, né, proporcional à velocidade, resistência do ar, por exemplo. Então, vai ser menos b vezes v, certo? Se a gente imaginar, por exemplo, que a partícula iniciou o seu movimento com v0 igual a zero, né, e tomando o instante inicial também como sendo zero, a gente pode resolver essa equação aqui, né? Como é que a gente faria? A gente passa esse dt para o lado de cá, passa esse cara aqui para baixo e isola, né? Então, do lado de cá você tem um dv' dividido pelo v' mais mg sobre b, tá? E do lado direito, deixa eu fazer aqui rapidinho, não custa, né? O que a gente estaria fazendo? A gente estaria fazendo assim, mdv dividido por mg mais b vezes v. Aí eu vou deixar aqui o menos o dt do lado de cá, tá bom? O que foi que eu fiz? Multipliquei todo mundo por b sobre m. Porque se eu multiplicar todo mundo por b sobre m, o que é que vai acontecer? Do lado direito eu vou ter menos bt sobre m. Do lado esquerdo eu vou ter mg dividido por b, né? Aqui tem um errinho aqui. Deixa eu ver, acho que tem um b aqui, né? Teria que ter um b aqui para essa coisa ficar realmente desse jeito, né? Tá, mas aí eu passei, joguei lá para baixo, tá certo. Então essa equação de fato tá correta. Tem essa cara aqui, certo? Só que esse dt aqui, como a gente vai integrar, a gente faz uma rápida mudança de variável, integra isso aqui de v0, que é 0, até um certo v. A gente faz uma rápida mudança variável, integra isso aqui de t0, que é 0, até um certo t, né? Então aqui vai dar menos bt sobre m, quando eu multiplicar, e aqui embaixo vai dar, do lado esquerdo, vai dar isso que a gente está vendo aqui, tá bom? Então vamos continuar esse processo, porque a gente não fez a integral ainda, certo? Então o que é que a gente tem do lado esquerdo? A gente pode chamar esse cara aqui de u, né? Chamar u igual a v' mais mg sobre b, né? Se a gente fizer isso, olha só, quem é o du? É igual a dv'. Então, na prática, essa integral aqui está sendo uma integral de du sobre u. Ora, mas isso é uma integral logarítmica. Então, isso aqui vai ser logaritmo neperiano de u. Mas quem é o nosso u?
V' mais mg, tudo isso dividido por b, sendo que agora vai ser avaliado entre 0 e v, certo? Então essa foi a integral que a gente fez, o lado direito continua sendo menos b t sobre m, tá? Vamos agora tomando a integral, né? Então vai ficar logaritmo neperiano de v mais mg dividido por b, então é o primeiro, menos o logaritmo neperiano de, quando o v for zero, o v' for zero, então isso aqui vai dar simplesmente mg dividido por b, tá? Isso é igual a menos b t sobre m, certo? Se a gente agora... Bom, agora nós podemos usar as propriedades dos logaritmos, né? Lembra daquela propriedade? Isso vale para qualquer logaritmo de qualquer base, tá? Logaritmo de a menos logaritmo de b, isso aqui é igual a log de a dividido por b. Então, usando essa propriedade, nós vamos ter que... Isso aqui vai nos dar o logaritmo neperiano de v mais mg sobre b, dividido por mg dividido por b. Então, simplificando esse negócio aqui, a gente agora pode... Bom, isso aqui, como a gente viu antes, é igual a menos bt sobre m. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode elevar os dois lados à base do logaritmo neperiano, né? Por que a gente faz isso? Porque fazendo isso, o e elevado ao logaritmo neperiano, né, mgb, logaritmo neperiano de v mais mgb, o logaritmo neperiano de qualquer coisa, né? O e elevado ao logaritmo neperiano de qualquer coisa é igual a essa, digamos assim, qualquer coisa. Então, o que a gente vai ter do lado de cá? A gente vai ter v mais mg dividido por b, tudo isso novamente dividido por mg dividido por b, e do lado direito nós vamos ter e elevado a menos bt sobre m, tá bom? Tá ficando aqui um pouco pequeno o meu espaço, mas eu acho que eu ainda consigo resolver isso aqui para escrever a equação final. Ponho já a posição da equação um número mais agradável, tá? Então, se você... O que é que você vai fazer agora? Pegar esse cara, multiplicar aqui e jogar esse cara para o outro lado. Então, isso aqui vai dar V igual a mg dividido por b, e elevado a menos bt sobre m menos 1. Pronto. E essa é a nossa equação 260 que nós obtivemos a partir da integração da equação de movimento, essa equação aqui. Então, tomando a equação 260, a gente pode fazer uma expansão em série de Taylor para entender o que é que acontece para tempos pequenos, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem que V igual a menos mg sobre b vezes 1 menos elevado a menos bt sobre m. Eu só reescrevi para facilitar um pouco a forma como nós vamos fazer a série de Taylor, tá bom? Então, isso aqui vai ficar 1 menos... Agora, vamos expandir aqui em série de Taylor. A exponencial é 1, o primeiro termo é simplesmente linear, o segundo termo é quadrado e tem um 2 fatorial embaixo. Então, vai ficar b quadrado, t quadrado sobre m quadrado. Aí, agora tem um menos de novo. 1 sobre 3 fatorial, b ao cubo, t ao cubo, sobre m ao cubo, tá? E tem outros termos aí que a gente vai desprezar. Quando a gente faz isso, o que acontece é que esse rapaz vai embora com esse, e a gente vai ter menos mg, menos mg sobre b, vezes, aí o 1 foi embora, menos com menos mais, então isso aqui vai dar b t sobre m mais
b ao quadrado t ao quadrado sobre 2m ao quadrado, mas eu vou desprezar os termos, né? Se o t for pequeno o suficiente, eu posso desprezar os próximos termos. Então vai ficar simplesmente, olha só, menos g vezes t, que é o termo que a gente esperaria se você tivesse apenas a gravidade. Você vê que esse primeiro termo não fala nada sobre b. Já o segundo termo vai ficar menos com mais é menos, né? Então cometi um engano aqui, isso aqui é menos. Não é isso? Então aqui o próximo termo vai ter uma contribuição positiva e vai dar b vezes g sobre 2m t ao quadrado mais papapá. E assim, eu errei alguma coisa. Quando eu dividir o b, sobra só o b, multiplico o g, o m vai embora. Bom, é isso mesmo, tá? Então, é como se fosse, para tempos bem pequenos, se o tempo fosse tão pequeno que a gente desprezasse esse cara aqui, sobra só isso aqui, que é simplesmente uma queda livre, tá? Mas aí, a primeira correção para queda livre é esse termo aqui, né? Que é b, g, t ao quadrado sobre 2m, tá? E por aí vai. Então, esse é o comportamento para t pequeno, certo? Então, isso mostra, né, por exemplo, só ressaltando, que a gente tem simplesmente uma queda livre. V igual a menos gt, no caso em que bt sobre m for muito menor do que 1. Né? Já para o tempo longo, se nós esperarmos um tempo longo o suficiente, a gente encontra que vai aparecer aqui uma que a gente pode chamar de velocidade terminal, que é menos mg sobre b, né? Você pode ver isso olhando para essa expressão, aqui. Para t muito grande, essa exponencial é simplesmente desprezível e ela é muito pequena comparada com 1, sobrando simplesmente menos mg sobre b. O que é que isso significa? Que nós temos uma velocidade final negativa, ou seja, aponta para baixo, e é aproximadamente, assim, é uma constante, né? Para um tempo muito grande, a velocidade para de aumentar e assume esse valor constante dado por menos mgb dividido por b. Desculpe, mg dividido por b. Beleza? Então, pessoal, analogamente, nós podemos pegar essa equação 260 aqui e dizer o seguinte, olha, dx dt é igual a mg sobre b elevado a menos bt sobre m menos 1, né? Ora, mas isso aqui eu posso separar e pegar o dt, passar para o lado de cá, troco as variáveis e faço uma integração. Do lado esquerdo eu vou ter aqui uma integral de 0 até x, né? Tomei x0 igual a 0, né? t igual a 0, de 0 até x. E do lado direito eu vou ter a integral, né? Cadê, meu Deus? Deixa eu olhar a expressão de novo. Vai ser mgb elevado a menos bt menos 1. Então, isso aqui vai ser integral de 0 até t de mg sobre b elevado a menos bt', que agora é minha variável de integração, menos 1. Certo?